Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Lucas capítulo 3, a parte 1ª, episódio número 273, a 4ª temporada. Hoje vamos falar bastante sobre João Batista, o precursor ali do Messias. Vamos fazer uma pausa um pouquinho aqui em alguns episódios sobre Jesus. Mas ainda nesse capítulo 3 nós vamos falar sobre a descendência de Jesus, sobre outras coisas. Mas hoje vamos se debruçar um pouquinho sobre o contexto histórico e político ali do Império Romano daquela época, de João Batista, de Jesus. E também vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa, esse personagem intrigante que é João Batista, né? O profeta João Batista. Então, como vai você? Tudo bem? Tudo jóia? O coraçãozinho está em paz, o atribulado. Muitas lutas, vitórias. Enfim, a nossa vida é sempre assim, né? Oscilando entre o vale e a montanha. Uns dias estamos na montanha, outros estamos no vale ali, passando por lutas, desertos. Mas enfim, Deus está conosco, Deus está comigo, está contigo. Essa é a nossa esperança, que você possa ficar em paz aí. Pega o seu caderninho, convida mais gente e vem pra cá, porque a nossa jornada através das páginas da Bíblia, ela não para, ela continua. Beleza? Vamos lá então. Então vamos falar do mundanismo romano, a devoção hebraica aqui em Lucas capítulo 3. Os políticos da época de João Batista, eles moravam em palácios, viviam no luxo, cercados de tudo que podia proporcionar conforto, prazer. Eles estavam maravilhosamente vestidos e viviam delicadamente em suas cortes reais. Mas João, por outro lado, ele era um homem que desprezava as iguarias, deliberadamente escolhia o que era grosseiro no vestuário, intragava na comida e rude na habitação. Veja que personagem. A sua vida era positivamente desprovida do que era refrescante, reconfortante, deleitoso em tudo que dizia respeito ao exterior e ao visível. Nós temos algumas notas sobre esses líderes políticos. Anota aí. Tibério César, segundo imperador romano, nós lemos que depois que ele subiu ao trono, ele decepcionou inteiramente a promessa de seus primeiros anos e ele chafurdou no próprio canil dos baixos e degradantes. De Pilatos, o governador da província da Judéia, nós sabemos pela história e pelo relato dos evangelistas que ele era um homem, não de fato sem algum senso de justiça e piedade, né? Não incapaz de se comover diante da visão de sublime paciência e inocência, mas ainda assim cético, supersticioso e totalmente carente de princípios políticos, pronto para sacrificar a justiça para salvar a sua própria posição. Não tinha ética nenhuma, né? De Herodes Antipas, o soberano da região da Galileia, nós temos pelo menos 6 Herodes, né? O Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, que são filhos de Herodes o Grande, o Arquelau, o Antipas e o Filipe. Depois nós temos Herodes Agripa I, que foi conhecido em seu tempo como Agripa o Grande. Esse era neto de Herodes o Grande, não se perca aí não, hein? Depois volte e escute de novo se precisar. E nós temos... ele era filho de Aristóbulo, que não aparece na Bíblia, de Aristóbulo com Berenice. Depois nós vemos o relato de Herodes Agripa II, que era filho de Agripa I, portanto, bisneto de Herodes o Grande. Então é isso, tem gente que fala em 7 também, enfim, são muitos Herodes.
Foi diante dele que Paulo fez a sua defesa lá em Cesareia, né? Agripa 2, nós vemos em Atos falar disso aqui, né? Então nós sabemos pelas escrituras que foi esse Herodes o Antipas, o filho de Herodes o Grande, quem mandou prender e matar João Batista, tá bom? Anota aí. Ele era astuto, licencioso, supersticioso. Mas de João, o profeta hebreu, nós sabemos que ele era totalmente destemido, ele desrespeitava os seus próprios interesses quando o dever o chamava a falar livremente. Ele era um pregador fiel da verdade divina. Ele era perfeitamente leal àquele que era muito maior do que ele. Ele era uma alma piedosa, reta e heróica. A devoção na pessoa de João, ela expunha-se a penas severas, a condenação do homem, a prisão e a morte. E nós vemos esse ministério do João Batista, né? Nós deixamos Jesus da última vez que estudamos a narrativa de Lucas lá em Nazaré, lembra? No outro episódio. Sujeito a seus pais, realizando um gracioso desenvolvimento. E nós temos agora que passar cerca de 18 anos, dos quais sabemos apenas que durante eles ele se tornou um carpinteiro. Conforme Marcos capítulo 6, versículo 3. Para que nós possamos contemplar o movimento preparatório sob João Batista. Acompanha comigo e não se perca aí, ó. Nesses versículos nós encontramos Lucas entrando na descrição com a mão de um verdadeiro artista. Ele resume para nós uma vida inteira em menos versículos do que em anos. E, no entanto, eles são tão habilmente escritos que se João Batista não tivesse outro memorial, eles garantiriam para ele uma fama imortal. Então vamos tomar os fatos como eles nos são apresentados por Lucas aqui, observando as lições que eles estão aptos a nos sugerir. O Batista ele apareceu quando a decadência se instalou tanto no judaísmo como no Estado ali. Então veja que o reino judaico, que tinha uma unidade até a morte de Herodes o Grande, agora ele foi dividido em tetrarquias, certo? Cada governador reinando pela graça do imperador romano. Então o cetro está certamente partindo de Judá. A antiga glória da monarquia israelita apenas torna o declínio atual ainda mais impressionante. O reino precisa ser ressuscitado ou suplantado por um reino melhor. Um líder nacional nunca foi mais necessário do que agora nesse contexto histórico e político. E mais uma vez, a plenitude dos tempos, como foi prometido, ela havia chegado. Mais uma vez, a decadência se apoderou da comunidade judaica. Lucas aqui empresta imagens da profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 5. E um estudo cuidadoso da passagem, ela endossa a aplicação dela ao trabalho preparatório em vista do advento do Messias. Vamos lá. João, como um pioneiro, ele deve fazer um caminho suave para o príncipe da paz. Mas os vales a serem erguidos, as montanhas a serem rebaixadas, os tortuosos a serem endireitados e os caminhos ásperos a serem aplanados, não são obstáculos externos e físicos. Não é pela força que eles devem ser vencidos, mas por uma voz, por um grito. Eles representam, consequentemente, os homens. Os vales representam os deprimidos e desesperados. As montanhas, os exaltados e orgulhosos. O tortuoso no pecado. Os caminhos ásperos, a natureza áspera e rude. E todas essas classes, por meio da pregação de João, elas devem ser preparadas para uma visão da salvação de Deus na pessoa do Messias. Como então João tentou preparar a sua geração para Jesus? Por pregar o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados.
foi uma tremenda acusação, por assim dizer, contra a natureza humana. Era o mesmo que dizer a todo homem: você precisa ser lavado, totalmente lavado. Você está sujo, contaminado. Você é um pecador contra Deus, a tal ponto que você deve ser não apenas lavado e purificado, mas também perdoado. Então, antes de você tomar os seus lugares no reino do Messias, você precisa passar por isso. Essa pregação do Batista, ela foi extremamente clara e prática. Leia os versículos 7 e 9 do capítulo 3. Veja que Lucas, ele aqui dá um resumo dos discursos de João. Eles não eram certamente muito conciliadores. Eles não mediram as coisas. A vasta multidão que veio para ouvi-lo era, ele sabia, em grande parte da classe farisaica. Eles estavam orgulhosos de serem filhos de Abraão segundo a carne. Eles imaginavam que isso era suficiente para garantir a sua aceitação com Deus, diante de Deus. Eles estavam orgulhosos. Mas apesar da sua boa linhagem, eles eram venenosos de coração. Eles picavam um vizinho como uma víbora e faziam as coisas menos fraternais. Assim como um mensageiro fiel de Deus, o João, ele diz aos seus ouvintes o que eles são: uma geração de víboras. Veja a ousadia dele. Ele lhes pergunta ainda: quem advertiu vocês a fugir da ira vindoura, isto é, os julgamentos do Messias que se aproxima? Ele os exorta em tais circunstâncias a deixarem de lado seus supostos méritos como filhos de Abraão e a produzirem frutos dignos de arrependimento, pois caso não fizessem, seriam cortados e lançados no fogo. Os frutos exigidos não eram, é claro, graças do Espírito, que eles não podiam produzir por si mesmos, mas atos de reparação, de justiça e afins. Eram adequados para mostrar a melhor visão que eles estavam tendo de sua vida anterior e as reparações que ela exigia de suas mãos. Se a tristeza pelo pecado for genuína em nós, operará uma reforma imediata em nossa conduta. Não faremos as velhas coisas de coração duro de que antes éramos culpados. Agora, João, ao lidar assim com a questão, caso não fizessem, seriam cortados e lançados no fogo. Se a tristeza genuína, pelo pecado, ela for genuína, ela vai produzir uma reforma imediata em nossa conduta. E nós não faremos as velhas coisas de coração duro de que nós antes éramos culpados. Anote isso. E João, ao lidar com essa questão da natureza humana e da sua depravação, ele é um exemplo para todos os reformadores. Veja que não é de admirar que o pessimismo paire como um pesadelo na filosofia da época. E os homens, apenas pela filosofia, eles não podiam se livrar dele. Veja os versículos 10 e 14, do 10 ao 14, e veja como o verdadeiro sucesso da pregação de João é comprovado pelos inquiridores. Quando as pessoas começam a perguntar o que devem começar, o que devem fazer, a mensagem começa a dizer. Agora, diferentes classes tornam-se inquiridoras. Veja que eles eram das classes mais baixas do povo. Os fariseus, eles recusaram completamente o batismo de João, como Lucas vai falar lá no capítulo 7, no versículo 30. Agora as pessoas comuns, elas pediram o conselho de João sobre o que deveriam fazer. E ele lhes diz para serem fraternais, em vez de se apegarem. Ele pregou a fraternidade. Aquele que tinha um segundo casaco ou alguma comida de sobra, faria bem em dar a um irmão necessitado. A cooperação na batalha da vida deve ser visto como o nosso primeiro dever. Os coletores de impostos, eles perguntam o que devem fazer. João diz a eles para evitarem o pecado de extorsão que facilmente os assediava.
De fato, aqui como sempre, o evangelho começa antagonizando os impulsos egoístas do homem. Preste atenção nisso. Os soldados também pedem seu conselho. Acredita-se que esses fossem soldados em marcha para uma guerra em nome de Herodes Antipas e que foram pegos nos locais rasos do Jordão pela onda de excitação religiosa que estava surgindo ali. O bravo Batista os aconselha a evitar violência, perjúrio, resmungar sobre melhores salários, e ele assim coloca cada classe para lutar contra os pecados que mais facilmente os assediavam. No versículo 15 ao 18, quando a pregação de João prova ser tão bem sucedida, as pessoas começaram a se perguntar se ele não era o próprio Messias. E foi então que ele recusou a liderança e falou de um líder maior e de um batismo muito mais importante. Tão grande seria seu sucessor que João não era digno de desapertar a fivela de seus calçados. E ele deveria ter a grande prerrogativa de batizar o povo com o Espírito Santo e com fogo. Ou como talvez fosse melhor dizer, no Espírito Santo e fogo. O Espírito, ele é um agente, não um meio, como a água o é. O Espírito é o que caracteriza a dispensação do Messias. Mas o Messias, ele exercerá autoridade, executará julgamento, bem como batizará com fogo. Ele separará por sua doutrina o joio do trigo e aqueles que demonstram sua inutilidade por rejeitar o evangelho. Será por ele entregue a um fogo inextinguível. Se não aceitarmos o fogo como purificação, o receberemos de outra forma, como fogo de julgamento. Daí a solene alternativa que Jesus põe diante de nós em seu evangelho. Está diante de nós. Versículos 19 e 20. Supõe-se que João aceitou um convite astuto de Herodes Antipas para vir à sua corte. O último ato da tragédia de sua vida é quando ele aparece diante de nós como um corajoso pregador da corte real. E aqui o Batista não aceitava as coisas com facilidade, como faziam os cortesões, mas denunciava a infâmia do monarca. A sua recompensa é uma masmorra e o seu final, assassinato. Assim o mundo recompensou os seus heróis espirituais. Não tem nada melhor para os mais nobres do que uma masmorra de castelo e a espada de um carrasco. Isso completa o quadro de um grande ministério. O precursor do Messias não tem um destino muito melhor do que o próprio Messias. A era dos heróis está começando na pessoa de João. Os heróis que tinham coração para morrer pela verdade. Seu sangue é a semente mais preciosa da verdade. E o evangelho que pode comandar o nobre exército de mártires está destinado a perdurar. Esse é o João Batista, personagem fantástico. Nós vamos falar mais dele no próximo episódio. Eu te convido para você me encontrar lá, beleza? Tem muita coisa legal ainda para a gente aprender. Vem comigo e a gente se encontra lá, beleza? Fique com Deus, um abraço, ore por nós e Deus te abençoe. Até breve, tchau, tchau.